Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade e aceleração no movimento circular. Então, se você gostou do tema da aula de hoje, fica aqui até o final, já deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo para um colega, para um amigo, tá? E vamos embora que nós temos muita coisa para falar hoje. Bom, em relação à velocidade do movimento circular, nós temos que o vetor velocidade ele vai ser sempre tangente à trajetória, mas não só no movimento circular, em um movimento curvilíneo em geral. E por que que isso acontece? Aqui eu fiz uma representação para que a gente entenda graficamente a razão disso. Então, para que a gente calcule a velocidade, a gente precisa calcular uma variação de um deslocamento que esse objeto teve durante a trajetória. Então, supondo um certo deslocamento desse objeto aqui verde de um ponto inicial para um ponto final, nós temos que esse daqui R0 vai ser o vetor posição inicial, que é um vetor que descreve a posição inicial desse objeto, dado um certo referencial inercial aqui. E R também vai ser, de maneira análoga, um vetor que vai descrever a posição final desse objeto em relação a esse referencial inercial. Então, a variação, o deslocamento, o vetor variação de posição, devido à mudança da posição do objeto desse ponto aqui para esse aqui, vai ser o nosso vetor ΔR. E a nossa velocidade ela é calculada exatamente dividindo esse vetor ΔR por um intervalo de tempo. E note que não há nenhum problema nisso, porque a gente tem a divisão do vetor por um escalar. E essa é uma operação que pode ser realizada sem nenhum problema ou dificuldade matemática. Então, note que a gente tem simplesmente que o vetor ΔR ele vai ser paralelo ao nosso vetor velocidade. E se a gente fizer, por exemplo, com que esse ponto final ele esteja cada vez mais próximo desse ponto inicial, ou seja, essa variação, esse vetor variação seja cada vez menor, note que a gente vai chegar a um momento que o nosso vetor ΔR vai estar tangente à nossa trajetória, de tão pequena que é essa variação de uma posição 1 para uma posição 2. Então, por isso, o nosso vetor ΔR, como ele vai ser tangente à trajetória, vai implicar que o nosso vetor velocidade também vai ser tangente à trajetória, que esse objeto vai estar realizando, seja circular ou não. Já em relação à aceleração, vamos primeiro entender cada uma das componentes da aceleração resultante, que é essa daqui, para que a gente entenda por que que a gente precisa ter necessariamente essas duas componentes e por que que, diferentemente da velocidade, a aceleração ela não pode ser somente tangente à trajetória. Bom, a primeira componente é a componente da aceleração tangencial, e ela vai ser responsável por variar o módulo da velocidade. Note que essa componente aqui ela é tangente, assim como o nosso vetor velocidade, e, consequentemente, essa componente ela vai variar o tamanho desse vetor velocidade, ou seja, vai variar o módulo dele, ou seja, vai variar o módulo desse vetor, por exemplo, de 80 km por hora para 60 km por hora, tá? Ou diminuir ou aumentar. Já no caso da aceleração centrípeta, ela é uma aceleração responsável por mudar a orientação do nosso vetor velocidade. Então, se inicialmente eu tinha o meu vetor velocidade nessa orientação aqui, para esse ponto, quando o meu objeto chegou a esse ponto, o meu vetor velocidade ele já está com uma outra orientação aqui. E o que fez com que o meu objeto tivesse essa variação de uma velocidade v1 para uma velocidade v2 foi justamente a aceleração centrípeta, que agiu para que o meu objeto tivesse essa variação da direção com que ele está se deslocando. Então, eu coloco esse exemplo aqui para que a gente consiga entender mais facilmente o que significa mudar a orientação do vetor velocidade. Então, suponha que a gente tem um carro que está subindo um morro e o módulo da sua velocidade vai permanecer constante durante toda essa trajetória aqui circular. Então, note que o módulo de V1 vai ser igual ao módulo de V2. Porém, nós não podemos dizer que o vetor V1 vai ser igual ao vetor V2. E por quê? Porque a orientação do meu vetor V1 vai ser diferente da minha orientação do meu vetor V2. Consequentemente, os vetores V1 e V2 são diferentes. E o que faz esses vetores variarem a sua orientação é justamente a minha aceleração centrípeta. Então, a gente pode escrever a aceleração centrípeta como sendo
a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, note que, por exemplo, se o módulo da minha velocidade é variável, a minha aceleração centrípeta também vai ser variável ao longo da trajetória. Nesse caso aqui, como eu já coloquei inicialmente que a condição era que a velocidade em módulo fosse igual em todos os pontos da trajetória, então, para esse caso aqui, a minha aceleração centrípeta ela é constante. E note que, se a gente lembrar das relações que a gente determinou para um movimento circular, nós podemos escrever a velocidade linear como sendo a velocidade angular vezes o raio. Então, se eu colocar isso daqui ao quadrado, vai ser ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado, vai cancelar o raio ao quadrado com o raio aqui, e vai ficar simplesmente esse raio multiplicando pela velocidade angular ao quadrado. Então, note que a minha aceleração centrípeta ela só vai existir enquanto houver uma velocidade. Então, se o meu objeto estiver parado aqui, eu não vou ter aceleração centrípeta, o que faz sentido, né? Porque se o meu objeto está parado nessa trajetória curvilínea, ele não vai se movimentar sobre ela e, consequentemente, o vetor velocidade não vai ter variação alguma. Então, note também que agora a gente consegue entender por que a aceleração ela tem essas duas componentes. Porque se a gente não tivesse nenhuma aceleração centrípeta, a gente não teria uma variação da orientação do meu vetor velocidade. Consequentemente, o meu movimento não seria curvilíneo, mas seria simplesmente linear, como se o meu carrinho estivesse caminhando em uma linha reta. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa de duas componentes da aceleração aqui. E por isso que a aceleração ela é composta dessas duas componentes, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Beleza, gente? Então, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Fiquem com a mensagem do vídeo de hoje e nos vemos numa próxima aula. Forte abraço!